Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Jesus. Este é o serviço de som da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Templo Central. Estamos aqui com muita alegria nesta praça pública para louvarmos a Deus e anunciar a sua santa palavra. Você, meu querido amigo, amiga, são os nossos convidados para nesta manhã ouvir a mensagem de salvação. Eu quero ler uma passagem da Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, e o versículo 28 ao 30, que diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos lhe agradecer, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui nesta praça, para louvarmos o Teu nome, ó Senhor, e anunciar a Sua palavra. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe a todas as pessoas, amigas, que estão à escuta deste som. Que o Senhor venha trabalhar em seus corações, iluminando a mente, para que compreendam que a salvação ela é possível tão somente através de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Querido Deus, repreenda toda influência contrária e que a Tua boa mão seja conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Nós vamos louvar o nome de Jesus com 2 hinos da nossa harpa. Você possa abrir seu coração nesta manhã para a mensagem de salvação. Que você medite na letra dos louvores e abra seu coração para Jesus. Ele diz na sua palavra: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos louvar ao Senhor com o hino do número 15 da nossa harpa cristã. E eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh, quão cego andei e perdido paguei, longe, longe do meu Salvador, mas no céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, meus
abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça santa, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor, e levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. E foi na cruz que Jesus venceu por nós. Foi na cruz que Jesus derramou todo o seu sangue para nos remir de todo pecado. O hino de número 169 da nossa alma cristã. Longe do Senhor andava no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. O juízo não pensava, nem na minha perdição,
Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nesta manhã. Glória a Deus. Nós convidamos a você, ouvinte da Palavra de Deus. Nós vamos ler um versículo da Palavra de Deus que se encontra na Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos ler o versículo 19. Você que tem aí uma Bíblia Sagrada e queira acompanhar, abra em Atos dos Apóstolos, livro de Atos, capítulo 3 e versículo 19. Nos diz a santa e poderosa palavra de Deus ao seu coração: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério, pela presença do Senhor Jesus na sua vida. Oramos. Louvado seja Deus, soberano Deus e eterno Pai, Senhor da glória. Te louvamos, te agradecemos, meu amado Deus, por este dia, Senhor, aonde estamos neste logradouro público, ó Deus amado, com um propósito, Senhor, com um objetivo, ó Pai, de levar, Senhor, a Tua palavra, as boas novas, o Evangelho, meu Deus, aos corações dos ouvintes nesta manhã. Meu Deus, que o Senhor possa falar aos corações, que o Senhor possa, meu Deus amado, nesta manhã, Senhor, abençoar, Senhor, a cada um que nos ouve, que a sua palavra, Senhor, possa, Senhor, chegar até os seus corações. Pois tudo nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos com a doce e maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Você que está aí a nos ouvir essa manhã, e você seja tocado por Deus, e que todo tempo e todo instante que você está conectado com os louvores, com a meditação da palavra de Deus, glória a Jesus, deixe a palavra penetrar no seu coração, glória a Deus, e você verá o poder de Deus. Mateus capítulo 22, o versículo 29 diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Glória a Jesus. Contar uma história de uma mulher que ela estava levando o seu filho, que já havia morto. Glória a Jesus. Mas enquanto ela chorava, Jesus apareceu. Uma viúva na cidade de Naim parou, quando alguém em seu ouvido sussurrou: lá vem ele. Um cego em Jericó se levantou, quando alguém emocionado então falou: lá vem ele.
pararam de chorar. Quando alguém correndo veio avisar, lá vem ele. Então Lázaro já morto há 4 dias, se levanta e abandona a cova fria. Quando ouviu a meiga voz que era ele, se a medicina te desenganou, se a lei do homem te injustiçou, se a tua bênção ainda não chegou, lá vem ele. Se em tua mesa está faltando pão, e sua vitória pode dar tuas mãos, ei, pare de chorar e preste atenção, lá vem ele. Ele é justiça, o melhor remédio, ele é o pão, ele é Jesus, ele é Jesus, o dono da salvação. Marta e Maria pararam de chorar quando alguém correndo veio avisar, lá vem ele. Então Lázaro já morto há 4 dias, se levanta e abandona a cova fria. Quando ouviu a meiga voz que era ele, se a medicina te desenganou, se a lei do homem te injustiçou, se a tua bênção ainda não chegou, lá vem ele. Se em tua mesa está faltando pão, e sua vitória pode dar tuas mãos, pare de chorar e preste atenção, lá vem ele. Escute, ele é justiça, o melhor remédio, ele é o pão, ele é o pão, ele é Jesus, o dono da vida e a tua salvação. Ele é Jesus, o dono da vida e a tua salvação. Glória a Jesus. No Evangelho de João, a palavra de Deus diz, o próprio Senhor falando, ele dizendo, eu sou o pão da vida. Glória a Jesus. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus diz, eu sou o caminho. Glória a Jesus. E no mesmo Evangelho de João, no capítulo 11, Jesus também diz, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Glória a Jesus. E quando Moisés estava no deserto, sendo preparado por Deus para guiar o povo lá do Egito, Deus disse para Moisés, Moisés, eu sou o que sou. Glória a Jesus. E nesta manhã ele está aqui presente, o eu sou o que sou. Glória a Jesus. Se você entregar a sua vida para ele, ele é poderoso para perdoar os seus pecados. Glória a Jesus. Existem no mundo pessoas sofrendo e pessoas sofridas, pessoas que só têm problemas na vida, pessoas que só
teve decepção. Existem no mundo pessoas que só vivem para sofrer e acham que não vale a pena viver e que na sua história só tem solidão. São desanimadas e vivem pensando que não tem mais jeito, que vivem com muita amargura no peito. Doença terrível só traz maldição. Mas eu quero dizer que para esse caso existe remédio. Jesus se anima e retira o seu teto, te dá novas forças, se tira do chão. A medida certa, na dose divina, ele tem a receita. Se és rejeitado, Jesus se aceita. Se deres pra ele o seu coração. Há uma doença não reconhecida pela medicina. Nos seres humanos ela predomina, da sua cabeça à ponta do pé. Nem com microscópio ela é possível se detectar, e os medicamentos não podem curar. Eu já vou lhe dizer a doença qual é. Escutei bem direitinho. Ela é o pecado que tira do homem a paz e a calma. Depois sacrifica também a sua alma, levando ao inferno, matando sua fé. Mas eu quero dizer que para esse caso existe remédio. Jesus se anima e tira o seu tédio, te dá novas forças, se tira do chão. A medida certa, na dose divina, Jesus tem a receita. Se és rejeitado, Jesus se aceita. Se deres pra ele o seu coração. Se deres pra ele o seu coração. Jesus está te esperando aqui nessa manhã para você vir e se entregar para ele de todo o seu coração. Glória a Deus. Nesta manhã cumprimentamos a todos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria imensa estarmos aqui nesta praça uma vez mais para comunicar, verbalizar a santa e gloriosa e bendita palavra de Deus. Pois a palavra de Deus, ela é poderosa e é como uma espada aguda de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Pois a palavra de Deus é vida e paz, e ela nos traz alegria e a certeza da vida eterna quando estamos em harmonia com seus ensinamentos. Queremos nesta manhã
ler um versículo bíblico que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, e o versículo de número 10. Está escrito assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Repetindo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos amigos, é muito interessante a gente atentarmos para a palavra de Deus. Não sei qual a sua situação emocional, psicológica e espiritual, mas uma coisa é certa: independente da sua condição, Jesus te ama e tem um plano de salvação para a sua alma. Jesus, ele veio cumprir uma missão e a executou com excelência. Para muitos, e até para alguns chefes religiosos, a morte de Jesus foi uma derrota. Mas eu quero dizer para você que para que fosse possível a regeneração humana, a salvação humana, era necessário que um justo viesse morrer. E Jesus, ele veio com esse objetivo, para resgatar a sua vida, a minha vida, as nossas vidas da perdição do pecado. Porque o pecado, ele tem arruinado a situação do homem. Desde o jardim do Éden, o pecado, ele tem tirado a paz, a alegria e a segurança espiritual da raça humana. Mas Jesus, quando ele veio executar o plano de salvação, ele veio para trazer ao homem a oportunidade de ser resgatado, ser regenerado da maldição do pecado. Pois a Bíblia diz que ele se fez maldito, sendo pendurado na cruz, para assim libertar e livrar os seres humanos da maldição do pecado. Para isso, você precisa atentar para o que a Bíblia nos assegura com relação a este tema. E nesta manhã, eu quero meditar com você nessa passagem que acabamos de ler, onde Jesus, ele tem um encontro com um homem que, segundo a sociedade, ele estava perdido, ele não tinha nenhuma chance de fazer parte da linhagem abraâmica, porque era um pecador. A Bíblia nos diz que Jesus entra numa cidade chamada Jericó, e ali ele ia passando, e havia ali um homem que era cobrador de imposto. Este homem, a Bíblia diz que o nome dele era Zaqueu. Zaqueu, desprezado pela sociedade por ser não apenas um cobrador, mas o chefe dos cobradores de impostos. Naquela época, os cobradores de impostos, eles eram vistos pelos judeus como transgressores, traidores, porque trabalhavam para o governo opressor, que era o imperador romano. Mas Zaqueu não era apenas um cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos. E sendo assim, pelo que o texto nos infere, ele cobrava além do que era necessário cobrar. Ele extorquia a sociedade. Ele cobrava além do que era permitido, porque a parte que excedia na cobrança, ele ajuntava para si. Então era considerado um pecador, um desgraçado, era considerado uma pessoa que jamais poderia estar entre aqueles que eram realmente filhos de Deus. Mas Zaqueu, ele entendia que Jesus poderia resolver os seus problemas espirituais. Zaqueu entendia
que Jesus podia mudar a sua situação perante a opinião pública. Zaqueu sentiu um vazio no seu coração, que o dinheiro não preenchia, que a família não preenchia, que a posição não preenchia, que a alta posição que ele tinha diante das autoridades romanas, isso não era suficiente para preencher o vazio, a lacuna que havia na sua alma. E ele ouviu falar que Jesus era um homem que perdoava pecados, que Jesus mudava a situação daqueles que o procuravam. E a Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia também vai nos dizer que ele não podia se aproximar de Jesus. Dois motivos principais. Primeiro, porque Jesus era cercado de uma grande multidão e não havia nenhuma facilidade para uma pessoa na condição de Zaqueu penetrar aquela multidão e chegar até onde estava Jesus. O segundo problema, dificuldade que ele encontrava, a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Então ele não podia se sobressair visualmente por cima da multidão e não podia chegar aonde estava Jesus, porque a multidão o impedia, a multidão não lhe dava condições de ele chegar até onde estava Jesus. Então o que a gente percebe aqui é que poderia haver uma frustração por ele não poder conseguir os seus objetivos. Mas quando a pessoa tem sede de salvação, a pessoa deseja realmente conhecer Jesus e buscar o perdão para os seus pecados, não há barreiras, não há dificuldades, não há nada que possa impedir, quando se tem sede de beber da verdadeira água, a água que sacia a sede da alma. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada nos diz que Zaqueu, ele correu adiante daquela multidão. Ele chegando em um determinado lugar, havia ali uma árvore. E a Bíblia diz que Zaqueu subiu naquela árvore porque Jesus havia de passar por aquele local. E ele propôs no seu coração de subir naquela árvore. O que isso nos mostra é a determinação de quem realmente tem desejo de salvação. É a determinação de quem realmente tem desejo da vida eterna. Porque quando na verdade as pessoas, elas não têm esta sede que Zaqueu tinha, ele se apega à religiosidade, ele se apega a instrumentos, aleluia, humanos, filosofias e etc. Mas quando se tem desejo realmente de conhecer quem é Jesus, nada, absolutamente nada, se torna empecilho para esta pessoa servir a Deus. Zaqueu sobe naquela árvore, e quando Jesus se aproxima com aquela multidão, chegando onde ele estava, Jesus olha para cima, porque ele sabia que Zaqueu estava justamente naquele lugar. Porque quando você formula os seus pensamentos, antes que você venha formulá-los, Jesus já sabe todas as coisas, porque ele é onisciente. Ele sabe que neste momento você maneia a sua cabeça discordando, você desaprova esta palavra no seu coração. Ele sabe todas as coisas. E lembre-se, um dia você haverá de tratar com ele por rejeitar a sua palavra. Talvez você não verbalize, aleluia, negando, desaprovando, mas o teu coração fala, grita em alta voz, aleluia. E eu quero te dizer nesta manhã, se você desejar, se você se arrepender destes seus pecados, desta sua ignorância, Jesus não leva em conta o tempo desta ignorância, mas Ele deseja que você se arrependa dos seus pecados. Zaqueu agora tem a possibilidade de chegar aonde estava Jesus.
Na primeira tentativa, a multidão o impedia. A sua estatura não lhe favorecia. Mas agora, Jesus está onde ele estava. E disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Uma coisa aqui me chama a atenção, meus queridos amigos. Em primeira mão, Zaqueu encontrou a dificuldade de se aproximar de Jesus. Ele queria pelo menos chegar diante dele, conhecê-lo visualmente, mas agora ele tem a oportunidade de não somente ver Jesus, de não somente conhecê-lo visualmente, mas ele tem a oportunidade de receber Jesus na sua casa, sentar com ele frente a frente, conversar com ele, dialogar com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque foi o próprio Jesus que manifestou esse interesse, esse desejo de ir à casa de Zaqueu. Aí você imagine a felicidade de Zaqueu, porque ele queria ver Jesus, ele queria conhecer o Senhor Jesus. E agora, o próprio homem que ele desejava conhecê-lo, estava se oferecendo, desejando ir à sua casa. E a Bíblia nos diz claramente que ele desceu daquela árvore gostosamente, alegremente, e levou Jesus para se hospedar na sua casa. Glória a Deus. Aí, meus amados e queridos amigos, além das barreiras que Zaqueu tinha enfrentado, com uma pequena estatura, a multidão teve que subir em uma árvore porque Jesus ia passar e ele queria vê-lo. Agora, ele está com Jesus na sua casa, frente a frente. E agora surge mais uma barreira, mais uma dificuldade. Agora, a barreira da religiosidade. Quantas pessoas sabem que o Evangelho é realmente a palavra de Deus, que só em Jesus há salvação, mas não seguem Jesus porque estão presos na religiosidade? Já vi muitas pessoas dizer: eu nasci e vou morrer na tradição dos meus pais, na minha tradição religiosa. São as barreiras que estão impedindo as pessoas de ter um encontro real com Cristo. Então, Zaqueu, estando com Jesus na sua casa, a Bíblia diz que ali havia pessoas representantes do judaísmo, como saduceus, fariseus, e estas pessoas começaram a murmurar contra Zaqueu e contra Jesus, principalmente contra Jesus, porque segundo eles era impossível um homem se dizer filho de Deus, um profeta, se hospedar na casa de um pecador. Mas Jesus, ele veio justamente para quebrar as barreiras. Jesus veio para quebrar os tabus. Jesus veio para colocar por terra as dificuldades da religiosidade e levar ao homem ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade, o próprio Jesus disse, aleluia, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amigos, eles estavam reprovando Jesus por estar na casa de Zaqueu. Mas a Bíblia também nos diz que Zaqueu estava muito alegre e ele se dirigiu a Cristo e disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, em outras palavras, se eu tenho roubado, tirado além do necessário de alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Jesus, vendo que o que Zaqueu estava falando era realmente algo vindo do coração,
não era apenas palavras soltas, não eram apenas palavras resultados de uma emoção profunda. Não, senhores. O que Zaqueu estava verbalizando era algo que provinha do centro da sua alma, do seu coração. E Jesus, vendo que aquilo era verdade, Jesus disse para ele: hoje veio salvação a esta casa. Glória a Jesus. Por que Jesus disse isto? Porque Jesus viu no coração de Zaqueu o arrependimento sincero. Que Zaqueu estava arrependido da vida até aquele presente momento. Tinha sido uma vida afastada de Deus. Tinha sido uma vida distante dos propósitos divinos para a humanidade. E ele entendeu que somente Jesus podia mudar a sua situação. Porque quando Zaqueu disse que restituiria 4 vezes mais, ele estava dizendo: Senhor, eu estou arrependido. E tudo que eu fiz de errado, eu quero deixar para trás. E quero iniciar agora uma nova vida. E o objetivo de estarmos aqui anunciando o Evangelho é justamente para que você tenha esse entendimento e caia na realidade que só em Jesus há salvação, só em Jesus há perdão para os seus pecados, só em Jesus há vida eterna, e que fora de Jesus não há perdão, não há salvação, não há vida eterna, pois foi Ele quem se sacrificou, foi Ele quem deu a sua vida para que você tivesse vida, para que você não perecesse na eternidade. E aí o versículo-chave, o versículo 10 que lemos, Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Na visão bíblica, pelas palavras de Jesus, Jesus não estava apenas falando da condição de Zaqueu, mas ele estava falando da condição de todos os seres humanos que estão afastados de Cristo, que não seguem a palavra de Deus. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Analise, querido amigo, a sua situação e veja se é que esta é realmente a situação de todos os seres humanos. Porque fora de Jesus não há salvação. Fora do Evangelho não há como o homem conhecer realmente quem é a pessoa de Jesus. Pois se você entende que vive assim, saiba, Jesus hoje está te dando a oportunidade. Pois Ele veio salvar o que se havia perdido. Em outro momento, Jesus está dialogando, pregando, evangelizando mais um publicano, chamado Levi, cobrador de impostos também, e depois é chamado de Mateus. E Jesus, ele disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Glória a Deus. Então, acredito que ninguém tem a audácia, a coragem de dizer que não é pecador. Então, se você é pecador, foi você que Jesus veio chamar. Pois a Bíblia está dizendo claramente, Marcos, capítulo de número 2, e o versículo 17: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Jesus faz uso de uma máxima que todos nós sabemos: quem é são, quem está com saúde, não precisa de ir ao médico atrás de diagnóstico porque ele está com saúde. Mas sim os que estão doentes, esses sim precisam. Pois bem, pois Jesus diz isso para
refletir no coração e no entendimento de todos que todos estão doentes espiritualmente. E o médico chama-se Jesus de Nazaré. Entregue a sua vida a Cristo. Aceite o plano de salvação, que Jesus perdoa os teus pecados e te faz um cidadão, uma cidadã do céu. Que Deus em Cristo vos abençoe. Medite nesta palavra, porque ela é poderosa para mudar o teu destino eterno, se assim você se arrepender. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, que maravilha, como é bom ouvir a mensagem de salvação. Como bem foi falado aqui, a salvação ela é possível somente através de Jesus Cristo. Qualquer pessoa, qualquer ser humano que crê em Cristo e o aceita como Salvador, receberá o perdão dos pecados e assim e consequentemente receberá a vida eterna. Meu querido amigo, nós queremos incentivar você a ler a Bíblia Sagrada. Se você tem um exemplar da mesma em sua casa, procure ter contato com a palavra de Deus. Leia a Bíblia, procure pôr em prática, porque a sua alma precisa de salvação. E somente através da Bíblia, através de Jesus, o homem a alcança. Então, se os homens apontarem em outro caminho, para a felicidade, para a paz e para a salvação, se apresentar outro líder religioso, se apresentarem até o próprio ser humano para você adorar ele, para você cantar para ele, não aceite. Somente Jesus merece ser adorado. Somente Cristo é o Senhor e somente Ele tem perdão e salvação. Quem quer entregar sua vida a Cristo nesta manhã? Nós queremos orar por você. Creia em Cristo. Aceite-o como seu Salvador. E Ele tem a verdadeira felicidade para a sua alma. Quem quer entregar-se a Cristo? Queremos fazer um convite a você. O templo da nossa igreja, a Assembleia de Deus, fica aqui na Senador Catumba, 277, saída para Heriutaba. Os cultos são às quartas, sextas e aos domingos, às 7 horas da noite. Você, juntamente com a sua família, são os nossos convidados. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Querido Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por esta manhã abençoada que o Senhor está nos concedendo, pela tua palavra que mais uma vez foi anunciada. Te pedimos pelas pessoas amigas que ouviram a mensagem de salvação, que o teu Espírito Santo trabalhe nos seus corações e em suas mentes, iluminando-as para que elas entendam que a salvação ela só é possível através de Jesus Cristo, teu Filho. Assim, meu Pai, nos dê da tua bênção, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se a película não